Café com leitura, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 8. No Evangelho de Marcos capítulo 8, nós temos novamente a multidão reunida para ouvir Jesus. E durante 3 dias eles estavam ouvindo as pregações maravilhosas e os ensinamentos de vida que Jesus trazia. E então Jesus teve compaixão da multidão. Esse é um fato maravilhoso. Jesus tem compaixão de nós. E aquele povo estava passando fome. E Jesus então multiplica novamente alimentos, os peixes, para alimentar o povo. É a segunda multiplicação que é feita e registrada nos evangelhos. Jesus tem compaixão daqueles que têm fome. E nós devemos, no mundo que vivemos hoje, na situação que vivemos atualmente, ajudar a que os nossos próximos possam ter o pão nosso de cada dia. Porque assim Jesus fez, do mesmo modo, nós também devemos ter compaixão. Este é um ensinamento maravilhoso que a palavra de Deus nos tem, de repartir, de compartilhar, de dar compaixão ao outro. E Jesus então continua a sua caminhada e novamente os fariseus estão interrogando Jesus. E eles estão pedindo a Jesus um sinal. É interessante que o Evangelho de Marcos faz uma diferença entre milagre e sinal. Milagres Jesus estava realizando continuamente, mas os fariseus querem um sinal, querem uma prova teológica, querem uma demonstração da sabedoria, do conhecimento de Jesus. E Jesus não está preocupado em cumprir a pauta, a agenda daqueles homens. Jesus está dizendo que Ele é Senhor e, por isso, Ele deve ser respeitado na sua dignidade, no seu poder, na sua majestade. E quando Jesus, então, está mostrando isso para os fariseus, de que eles não teriam nenhum sinal especial, mas o único sinal que eles teriam era a própria presença de Jesus naquele momento. Jesus afirmou, diz o texto no verso 12, eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Jesus conhecia o coração daqueles homens, sabia o desejo e a intenção de destruir Jesus e não de estar junto com ele. E então Jesus se afasta com o barco e atravessa o lago para o outro lado. E os discípulos estão conversando sobre pão e Jesus fala para que eles fiquem atentos ao fermento dos fariseus, ou seja, a contaminação que os fariseus fazem. E nós precisamos também ter esta mesma noção de que muitas vezes coisas erradas, coisas que são ensinadas como uma religiosidade boa, traz prejuízo a uma verdadeira espiritualidade em Jesus Cristo. Por isso, nós temos que entender essa realidade. E quando Jesus percebe o que os próprios discípulos tinham no seu coração, ele pergunta também, o que vocês acham que o povo está dizendo de mim? E alguns discípulos dizem, eles dizem que você é um dos profetas, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. E Jesus então pergunta para os discípulos, e vocês? O que vocês entendem que eu sou? E então Pedro respondeu, tu és o Cristo. Esta é uma resposta dada pelo Espírito Santo em Pedro para que ele desse a resposta correta. Jesus é o Cristo. Cristo é a palavra grega, a tradução da palavra hebraica Messias. Messias quer dizer o ungido, o prometido, aquele que é esperado. Então Jesus era o profeta, era o Deus vivo, era o sacerdote, era o rei esperado pelo povo de Israel. E assim então Jesus é o Cristo, o Deus vivo que está entre nós, e nós precisamos fazer como Pedro, declarar essa verdade. E tomar cuidado, porque do mesmo momento que Pedro declarou pelo Espírito Santo que Jesus era o Cristo, depois, logo em seguida, suas emoções distorcidas, porque Jesus havia falado sobre sua morte e ressurreição,
o texto diz que Pedro então está preocupado, não quer perder Jesus, não quer que Jesus cumpra a sua missão, mas que fique ali com eles. E Jesus percebe então que Pedro está sendo usado por Satanás para afastá-lo da sua pregação e da sua missão. Então Jesus adverte e repreende a Pedro nesse sentido. E então há uma grande lição para nós aqui também. Não adianta nós queremos apenas declarar realidades de Jesus, mas devemos vivê-la, porque assim fazendo nós não damos brecha, não damos oportunidade para o inimigo agir entre nós. Que Deus nos dê sabedoria e fé, vida e salvação em Jesus e saibamos andar nos seus caminhos maravilhosos.